Doutora Helena Quinta, muito bom dia. Bom dia. Em que consiste a terapia Bowen? A terapia Bowen é uma terapia natural, manual, portanto sobre o corpo, que trata basicamente dores, é um tratamento para a dor, de uma forma geral. Dores musculoesqueléticas, portanto dores musculares, dores articulares e também, como nós estamos a falar de um tratamento facial e, portanto, em profundidade, em termos corporais, também trata dores viscerais, algumas dores viscerais. O que trata especificamente esta terapia, além daquilo que a doutora acabou de dizer? Esta terapia é muito procurada para pessoas que têm, por exemplo, dores nas costas. Hoje em dia, quase todas as pessoas têm dores nas costas. Computador, por exemplo. Exatamente. Há muitas atividades profissionais em que as pessoas têm posições e posturas que fazem com que a dor nas costas seja bastante normal. Então, é uma terapia de facto para dores nas costas, ciáticas, por exemplo, mas também dores articulares, ombro congelado, dores no ombro, dores na cervical, por exemplo, dores no pescoço, dores de cabeça. Portanto, tem muitas aplicações ao nível da dor muscular, da dor articular e também de algumas dores viscerais. Há pouco também falávamos das grávidas, também é um ótimo tratamento. Exatamente, para porque no caso das grávidas é uma terapia que lhes dá imenso alívio nas dores nas costas, sobretudo a nível do sacro, da dor lombar, porque as grávidas, como têm aquele peso acrescido na barriga, então proporciona-lhes um grande alívio e no caso das grávidas podemos mesmo tratar com mais regularidade do que no caso dos outros pacientes. Muitas vezes as grávidas, uma das grandes queixas é precisamente a ciática. Exatamente, também é uma terapia que, exatamente porque trata a dor na parte do final da coluna, e a ciática provém daí e, portanto, é um tratamento que auxilia muito a dor ciática e, normalmente, com muito bons resultados. Toda a gente pode beneficiar desta terapia? Sim, é uma terapia que, como viu na demonstração que eu fiz e no tratamento que eu fiz, é uma terapia muito suave. Não é nada invasiva. Movimentos suaves? Movimentos muito suaves, movimentos de rotação e de cruzamento sobre as fibras musculares, em tendões, em ligamentos, mesmo no próprio vento dos músculos. E, portanto, pela sua suavidade, pode ser utilizada também, por exemplo, em pessoas fragilizadas, pessoas idosas, mas também em bebés. Há muitos casos, por exemplo, de cólica nos bebés. Os bebés choram muito com as cólicas. É uma terapia que pode ser utilizada também em bebés, pela sua suavidade, exatamente. Em pessoas em convalescença, por exemplo, de cirurgias, é muito útil que a terapia seja feita imediatamente após a cirurgia. E que ao invés, por exemplo, da fisioterapia, podemos substituir? Sim, em certos casos, sim, com alguns benefícios, porque normalmente acelera muito o processo de recuperação. O que a terapia Bowen faz provoca, a seguir aos movimentos, um relaxamento na parte muscular e, portanto, na parte articular. E, além disso, promove uma maior circulação a nível sanguíneo, a nível linfático, e tudo isso promove a melhor recuperação dos tecidos, a melhor integração dos tecidos e, sobretudo, nas cirurgias. Porque há pouco, enquanto víamos a demonstração, víamos que a doutora faz uns pequenos compassos de espera. Porquê? Porque nós na terapia Bowen fazemos determinados movimentos sobre os músculos e depois, para que esses impulsos que nós damos no corpo cheguem ao cérebro mais... Sistema nervoso. Exatamente, através do sistema nervoso, então, para serem melhor absorvidos pelo cérebro e melhor compreendidos, então fazemos essas pausas entre determinados movimentos para haver um repouso no corpo e poder ser, digamos, uma reação própria do
organismo. Há pouco falávamos que este tratamento pode ser aplicado após uma cirurgia, por exemplo. Sim. Em que outros casos podemos aplicar? Sempre que haja um mal-estar, por exemplo, num caso dos desportistas, das lesões desportivas, por exemplo, no caso da Austrália, de onde esta terapia é originária, o próprio Tom Bowen assistia os desportistas do futebol australiano, que é um futebol muito mais violento do que o nosso, ainda mais violento, e ele, dentro do próprio campo, assistia os atletas, portanto, que tivessem lesões ou que se tivessem magoado no jogo. E, portanto, sempre que haja uma lesão, sempre que haja um mal-estar, uma dor, e que essa dor tenha esta origem, esta terapia pode ser utilizada. Também pode ser utilizada em casos crónicos, como são, por exemplo, exatamente onde eu iria chegar. Exatamente, como são, por exemplo, o caso das doenças autoimunes, a artrite reumatoide, fibromialgia, também no caso de Parkinson, com bastante bons resultados. Claro que nessas doenças, que parece não terem cura de momento, o que nós vamos fazer com esta terapia é auxiliar o dia-a-dia das pessoas, tentar melhorar e dar mais qualidade de vida ao dia-a-dia dessas pessoas, que normalmente têm os seus movimentos muito pouco amplos, começam a ter muitas limitações. Então, esta terapia vai flexibilizar mais, em termos corporais, todos esses movimentos. E na maioria dos casos, diminuir a dor. Há pouco nós víamos o processo, digamos assim, do tratamento de uma forma resumida. Pode-nos explicar aquilo que vimos há pouquinho? O tratamento, a sessão, normalmente começa primeiro com alguns testes que o terapeuta faz ao paciente, para tentar identificar qual a origem dos sintomas que o paciente tem. Que testes são esses? Podem ser testes, por exemplo, de amplitude articular, podem ser testes já na marquesa de nivelamento da bacia, de rotação da bacia, enfim, uma série de testes que são feitos pelo terapeuta e que lhe dão uma ideia de como é que está o corpo da pessoa naquela altura. Também pela observação e pela palpação muito suave dos músculos e das articulações, se tem também uma ideia de a origem, de onde poderá ser a origem dessa dor e dessa disfunção. E depois o terapeuta escolhe o tratamento que vai fazer no paciente e começa a fazer os movimentos sequencialmente, com as tais paragens aqui e ali. Podemos dizer que ele é dividido em várias fases. Sim, em algumas fases, segundo grupos de movimentos em determinados pontos do corpo, não é? Podemos, Catarina assistiu, por exemplo, ao tratamento da coluna no seu todo, não é? Da coluna vertebral, mas temos também tratamentos do ombro, dos braços, das pernas, da cabeça, enfim, de todo o corpo, não é? Estes tratamentos podem ser considerados complementares ou alternativos aos ditos tratamentos tradicionais, digamos assim? Sim, podem ser ou complementares ou alternativos, mediante aquilo que as pessoas queiram. Muitos pacientes que nos chegam-nos basicamente porque já estão numa situação em que o seu corpo não está a responder aos tratamentos tradicionais. Então, as pessoas procuram uma alternativa. Mas também esta terapia Bowen pode ser utilizada como, por exemplo, é a fisioterapia, como um complemento a um tratamento normal, através de medicamentos, por exemplo, mas um tratamento mais corporal. Os fisioterapeutas podem adquirir algumas técnicas desta terapia para aplicarem nos seus pacientes? Nós temos nos nossos cursos
muitos formandos que são fisioterapeutas e que depois, no seu dia-a-dia, mediante as condições que têm, aplicam determinadas sequências e determinados grupos de movimentos consoante a queixa que o seu paciente traz. É possível precisar o tempo necessário para a eficácia do tratamento? É muito relativo, porque cada corpo é um corpo diferente do outro e cada corpo reage a este tratamento de uma forma completamente diferente. E, portanto, nós normalmente não dizemos, olha, com X tratamentos fica ótimo, não dizemos isso. Vai depender muito de como o corpo reage. Normalmente, quando é uma lesão recente, o tratamento é rápido, porque os tecidos ainda não estão calcificados e, portanto, a recuperação com toda aquela parte da melhor irrigação sanguínea e linfática vai promover, de facto, a cura em pouco tempo. Quando são problemas já mais crónicos, que as pessoas já têm há anos e anos, normalmente há um alívio, mas depois demora algum tempo até se obter um resultado mais duradouro. Continuado. Exatamente. Tem havido certamente vários casos de sucesso. Há algum em especial que gostasse de destacar? Felizmente há muitos que eu tenho tido bastante sucesso. Posso lhe dizer que tenho pessoas, sobretudo, que têm dores profissionais. Lembro-me, por exemplo, de uma senhora que fazia olaria e, portanto, a colocação dos braços, tal e qual como, por exemplo, um cabeleireiro, ou a elevação dos braços lhe provocava muito constrangimento na parte cervical e mesmo na parte do ombro, e essa pessoa teve uma recuperação espetacular. Portanto, tinha dores e pouca amplitude nos dois ombros e num mês ficou com o seu problema resolvido, o que foi de facto ótimo. Mas também tenho casos, por exemplo, de pessoas que estão a fazer quimioterapia e que têm alguma disfunção que provoca dor, e muitas vezes o tratamento Bowen também auxilia a que essa dor seja menor ou pelo menos que alivie, não é, as condições em que a pessoa está, o que é bastante bom, não é? Normalmente nestas situações o corpo é para a pessoa quase um inimigo. E aqui na terapia Bowen nós tentamos recuperar, não é? O bem-estar, o estar com o seu corpo também nessas condições que não são nada boas, não é? Há muitos terapeutas em Portugal? Já há bastantes. Esta terapia está em Portugal com a ISBT, portanto com a International School of Bowen Therapy, desde 2007, fazemos formação desde 2007 e já temos mais de 100 terapeutas distribuídos ao longo de Portugal, portanto no norte, no centro e no sul também. Onde é que se encontram mais terapeutas no nosso país? Em que regiões? No centro, sim, porque também é a capital, nós temos mais pessoas, não é? Mas também no sul, porque esta terapia, apesar de ser ainda pouco conhecida em Portugal, é muito conhecida e muito procurada lá fora. Portanto, no sul de Portugal, os estrangeiros que residem ou que vêm passar férias procuram muito esta terapia e, portanto, há muitos terapeutas Bowen no Algarve. A terapia Bowen é reconhecida pelo Estado como sendo efetivamente uma medicina complementar ou alternativa? Ainda não. Ou seja, o Estado reconheceu algumas atividades, como seja a acupuntura, por exemplo, a osteopatia, mas a terapia Bowen ainda não. Portanto, ainda não há regulamentação nesse sentido. Mas esperamos que sim, embora nós tenhamos feito algumas diligências nesse sentido. Embora isso aconteça, as pessoas começam já a estar disponíveis, digamos assim, claro, e alertas para este tipo de terapia. Sim, claro que sim. Claro. Esta pode ser considerada uma terapia em constante evolução?
Sim, nós procuramos na terapia Bowen estar sempre atentos à experiência de cada terapeuta e dos terapeutas em geral e tentamos sempre levar mais além esta experiência desta terapia. Por exemplo, nós este ano vamos ter, pela primeira vez em Portugal, cursos de terapia Bowen adaptada a animais. Portanto, vamos ter um curso adaptado a animais mais pequenos e depois mesmo um curso para criadores de cavalos, portanto, animais de grande porte. Ou seja, a anatomia humana e os movimentos que são feitos na anatomia humana são transpostos para o corpo dos animais e da anatomia animal, o que é de facto espetacular, porque os resultados são muito bons. Inclusive, a formadora que vem dar os cursos ao Algarve, a Lagos, digamos, esteve integrada na equipa olímpica de cavalos, porque ela é uma atleta de competição a nível de corridas de cavalos e, portanto, tem toda uma experiência e um manancial de aplicação desta terapia junto de animais. Doutora Helena, para terminarmos e continuando neste raciocínio, há algum tempo atrás as pessoas olhavam com algum ceticismo para este tipo de tratamentos. O que é que acha que evoluiu? As técnicas de terapeutas, a mentalidade das pessoas ou a falta de respostas da medicina tradicional? Eu acho que foi um bocadinho tudo, porque claro que há, como eu lhe disse, muitas pessoas que nos procuram porque não obtêm os melhores resultados dentro da medicina tradicional, mas também há de facto uma abertura maior na mentalidade das pessoas para conseguirem abranger estas novas áreas que são muito menos problemáticas para si próprias e para o seu corpo, não é? As pessoas conseguem, com uma terapia manual, obter resultados que se calhar só com muita medicação ou com terapias mais invasivas conseguiriam. E isso é muito bom para as pessoas, não é? Para o seu bem-estar e para a sua vida no dia a dia. Muito obrigada. Nada.